Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, na entrada do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Grupos promoveram, agora há pouco, no início da noite, um intenso protesto, né? Colocaram fogo na entrada do bairro. Essa região, gente, fica bem em frente à Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo. Neste momento, a gente vê imagens da polícia. A polícia, inclusive, entrou no bairro, em Jesus de Nazaré, que fica aí em frente à CESP. Já está tomado de policiais. Os bombeiros também foram acionados para apagar as chamas. Por quê? Vários criminosos atearam fogo na entrada do bairro, impediram a passagem das pessoas. Agora a gente vê que o clima continua tenso na região, mas os carros já circulam pelo local. Antes um pouco deste protesto, criminosos também atearam fogo em outro local. Foi no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Beira Mar. Segundo a polícia, foram integrantes do tráfico de drogas que colocaram fogo em madeiras, ali no meio da pista mesmo, e impediram a passagem das pessoas. E essa manifestação seria pela morte de um suspeito durante um confronto com a polícia no bairro Jesus de Nazaré hoje cedo. Então, o clima ali na região é muito tenso. A gente informa que o trânsito está fluindo, porém tem este clima de tensão. Na verdade, os moradores já amanheceram com este clima de tensão, porque houve esse confronto com a polícia, um suspeito foi baleado, acabou morrendo, e também muitos fogos de artifícios foram disparados durante todo o dia ali na região. Então, já já você vai acompanhar mais detalhes deste caso aqui no TN2, esses atos, né, de violência. Agora a gente muda de assunto porque o estado, gente, vai ficar uma semana sem Transcol e ônibus municipais. A medida anunciada pelo governador Renato Casagrande faz parte da tentativa de reduzir o número de casos de coronavírus. As agências bancárias e materiais de construção também ficarão fechados. E a quarentena, que estava prevista para terminar na próxima semana, foi estendida até o domingo de Páscoa. Um festival de aglomeração. Mesmo durante a quarentena, o que vemos é que quem depende do transporte público no estado sofre, e muito. Ou se arrisca no busão lotado para chegar na hora, ou se atrasa esperando o outro mais vazio. Só que a partir deste domingo, até o próximo dia 4 de abril, o transporte coletivo no Espírito Santo está suspenso. A medida vale para os ônibus municipais, o do Sistema Transcol também, e vai afetar as viagens interestaduais. Até o trem de passageiros vai parar. Todos os municípios que têm transporte coletivo público, nós estamos determinando a suspensão desse transporte. Nós estamos suspendendo o transporte metropolitano. Então, o Transcol está suspenso de domingo, dia 28, até o domingo de Páscoa, 8 dias sem Transcol na região metropolitana. Além dos ônibus, alguns serviços deixam de ser essenciais. São eles o comércio atacadista, material de construção, casas de autopeças e oficinas mecânicas. As casas lotéricas também vão fechar. As agências bancárias vão funcionar somente para o pagamento do auxílio emergencial. A pesca em alto mar deixa de ser essencial. Os serviços ambulatoriais especializados em unidades de saúde também estão suspensos. Com isso, a quarentena, que iria até o dia 31 de março, vai se estender até o domingo de Páscoa. Segundo o governo do estado, as novas medidas que impõem mais restrições foram tomadas diante dos números que só crescem por conta da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Só para vocês terem uma noção, desde o início da quarentena, já são aí 8 dias, em nenhum deles a taxa de ocupação de leitos de UTI foi menor que 90%. É um percentual que preocupa, que chama muita atenção. E um outro dado, os casos ativos estão crescendo, de novos casos de coronavírus, estão crescendo mais até que o número de curados. Outros fatores também foram levados em consideração. As unidades de pronto atendimento estão ficando sobrecarregadas. A saúde municipal está atendendo no limite. E o número de mortos, infelizmente, segue numa crescente. A média calculada em 14 dias é de 30 mortes diárias. São cerca de 30 famílias que sofrem todos os dias. Chegamos a 72, ontem foi 57, há 3 dias atrás foram 53, então a gente fica torcendo para que esse número possa reduzir, mas nós estamos vendo que nesta fase óbito está crescente. Desde o dia 18 de abril, o estado está em uma quarentena, restringindo a mobilidade para evitar o avanço da Covid-19.
Aulas presenciais de todos os setores de ensino estão suspensas. Lojas de roupas e departamentos não podem funcionar. Restaurantes só atendem no modo delivery e os bares fecharam as portas. Nas praias, a orientação é não utilizar cadeira nem guarda-sol. As atividades esportivas coletivas não podem ser realizadas. As academias também não podem abrir. O funcionamento das feiras e também a fiscalização seguem de acordo com decretos municipais. Só que durante a quarentena, o que estamos vendo é um festival de jeitinho para abrir o que não deve funcionar. Os flagrantes de lojas à meia porta são constantes. A revolta dos comerciantes com as decisões também geram manifestações frequentes. Alguns bares não respeitam as medidas e são alvos da fiscalização diária. Mesmo com números assustadores, os jovens insistem nas festas clandestinas. E é nesse cenário que 7 novas variantes do coronavírus estão circulando no estado. Dentre elas, a inglesa, a mais letal. E um detalhe, essas variantes não escolhem mais idade. A variante do vírus, ela está muito mais agressiva e é preciso que a gente possa, então, compreender a necessidade de a gente avançar mais. Outra medida para enfrentar o vírus é a vacina. A aplicação continua e, a partir da próxima remessa, o governo do estado decidiu usar a reserva técnica para acelerar a imunização em profissionais da segurança e também da educação. A partir do dia 15 do mês que vem, com a reserva técnica dos 5% dos lotes que chegarão a partir dessa data, nós reservaremos para a gente poder iniciar a vacinação dos profissionais de segurança pública e da educação que estiverem em atividade na linha de frente do trabalho. Mais de 7 mil vidas já foram levadas pelo coronavírus no Espírito Santo e os números atualizam diariamente. Mais de 7 mil famílias sabem o que é sentir a dor de perder um parente por conta do coronavírus. Os números têm nome, sobrenome, rostos, medidas mais rígidas para dias difíceis, para frear o placar da dor. Olha, gente, de ontem para hoje, 51 pessoas perderam a vida aqui no Espírito Santo, vítimas da Covid-19. Mais de 2.500 novos casos foram registrados. O Espírito Santo tem até o momento 368.612 casos confirmados da doença e 7.161 óbitos. Em Vitória, as covas estão sendo abertas pela retroescavadeira. O adeus tem sido bem rápido devido aos protocolos da pandemia. Uma despedida sem velório, reservada e breve, seguindo os protocolos da pandemia. Foi assim o adeus a Cléia de Barros, que tinha 91 anos de idade. A idosa foi mais uma vítima da Covid-19. O sepultamento aconteceu na tarde desta quinta-feira no cemitério de Maruípe, em Vitória. Eu não pude ir lá em cima porque eu não tenho condições físicas de subir essa ladeira de barro. Então, de longe, eu fiz a minha oração para ela. Ela foi uma pessoa realmente guerreira e só foi agora por causa da Covid. Que ela tinha tido pneumonia antes, mas não deu problema nenhum. Aí, em seguida, veio a Covid, aí acabou. Ela cumpriu o papel dela aqui. E no local do sepultamento, covas recém-fechadas, ainda com flores. Ao lado, várias abertas. Ao todo, são 40 covas. Até uma retroescavadeira foi usada. A cena assustou quem mora a poucos metros do cemitério. Segundo a Prefeitura de Vitória, foi necessário usar a retroescavadeira porque parte dos funcionários aqui do cemitério faz parte do grupo de risco pela Covid-19. Eles foram afastados do trabalho e ainda, de acordo com a Prefeitura de Vitória, muitas covas dessas daqui, abertas no cemitério de Maruípe, estão aguardando as vítimas do coronavírus. E com o número de mortes aumentando, o telefone da funerária do Aquino não para de tocar. 2 semanas para cá, muita morte, estava baixando, de uma hora para outra aí, aumentou tudo de novo. Na verdade, não pode nem ter velório, a ordem se fala, pegar no hospital e levar direto para a sepultura. Ele conta que a procura por caixão aumentou em 60%, um lucro que para ele não é bem-vindo. Uma doença dessa tão perigosa que pode pegar a gente, a família, os amigos, então é um dinheiro que eu não queria ter nunca. É uma cena muito triste, né?
Olha, gente, hoje mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados aqui no Espírito Santo. Aqui no painel de leitos nós temos esses dados atualizados, são 90,55% em todo o Espírito Santo. Com a ampliação de leitos, são 825 somente de UTI, mas a taxa, portanto, está em 90,55%. E aqui a gente vê que o Norte Capixaba é o que mais está sobrecarregado, com a taxa em 98,48%. Uma falsa oferta de venda de vacinas contra a Covid-19 está sendo investigada pela Polícia Federal. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Vila Velha e outros 7 em Minas Gerais, na cidade de Paracatu. Pelo menos 2 pessoas, por meio de 2 empresas, teriam apresentado credenciais falsas, afirmando terem exclusividade para a venda do lote de vacinas. Uma remessa de 200 milhões de doses teria sido oferecida ao Ministério da Saúde em nome de um grande consórcio farmacêutico. De acordo com a Polícia Federal, a oferta também foi feita a outros gestores públicos. Bom, agora a gente fala de um momento emocionante vivido por uma técnica de enfermagem ao vacinar uma idosa. Ela viu muita semelhança entre a paciente e a mãe dela, que morreu vítima da Covid-19. Esse momento foi filmado. O vídeo viralizou nas redes sociais. Um mix de saudade e esperança. Obrigada. Oh, meu Deus. Desculpa, gente, é que eu olhei pra ela. É a cara da minha mãe. Ai, meu Deus. Adriana é técnica de enfermagem. Vacinou a dona Noêmia, que tem 90 anos, em frente a um posto de vacinação no bairro Ibis, em Vila Velha. A idosa é parecida com a mãe dela, dona Edith, que foi vítima da Covid aos 86 anos de idade. Eu parei, fiquei travada porque ela é muito parecida com a minha mãe na hora, mas eu tinha que fazer a vacina. Aí eu fiz a vacina, só que aí ela olhou para mim assim, o olhinho dela, né, lembrou muito minha mãe. Aí eu comecei a chorar, pedi desculpa à família, expliquei o motivo da minha emoção, né? Falei para elas que eu tinha perdido a minha mãe há 9 meses e que ela era muito parecida com a minha mãe. A mãe de Adriana morava em Aracruz, norte do Espírito Santo, e em junho do ano passado foi diagnosticada com a Covid-19. Chegou a ficar internada em um hospital lá no município mesmo, por uma semana. Foi entubada, mas não resistiu à doença. Eu sempre vacino com lágrima nos olhos, porque eu sempre tive esperança que a vacina chegasse antes e a vacina não chegou. E eu tinha esperança de vacinar minha mãe antes, né? Só que não deu tempo. E assim que terminar essa fase mais crítica da pandemia, Adriana pretende conhecer melhor a dona Noêmia. Meus irmãos ficaram muito impressionados, né? Eles são do interior. Eles ficaram muito impressionados com a semelhança também e com o jeitinho dela de olhar, que são muito parecidas. E essa pequena dose de esperança aplicada, e não importa se é no braço direito ou esquerdo, traz otimismo àqueles que são imunizados contra o coronavírus. Um sinônimo de liberdade e fé por dias melhores. Muito tempo que eu estou esperando, graças a Deus, cheguei aqui para vacinar. Abraçar minha família, a neta, todo mundo. É um meio de nós ajudarmos a combater essa peste. A gente fala pandemia, mas para mim é peste. Deus, ele enviou essa senhora, né? Enviou a dona Noêmia para mostrar para mim que, para eu não desistir, como se ele tivesse mandado essa senhora, muito parecida com minha mãe, para me mostrar que eu não devo desistir, que o que eu estou fazendo aqui é por ela, que tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou passando é por ela, sempre vai ser por ela. Já que eu não pude salvar a vida dela, pelo menos eu estou depositando uma dosezinha de esperança em cada idoso, em cada pessoa. Emocionante essa história, né? Que Deus conforte todas as famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Vamos falar então dessas doses de esperança, gente. Um novo lote de vacinas estava previsto para chegar hoje ao Espírito Santo, mas houve um atraso do Ministério da Saúde e a previsão é que cheguem amanhã. Nessa nova remessa virão 79.900 doses. São 17.900 da vacina da AstraZeneca e 62.000 da Coronavac, do Instituto Butantan. Com essa quantidade, será possível terminar a vacinação de quem tem entre 70 e 74 anos de idade e iniciar a imunização ainda esta semana de idosos entre 65 e 69 anos. Os municípios aguardam o recebimento dessas doses, para abrir os novos agendamentos.
Vamos então mostrar o vacinômetro. O painel mostra, gente, que a primeira dose já foi aplicada em 244.813 pessoas e a segunda dose em 79.529 pessoas. Só lembrando, viu, que depois de 15 dias da segunda dose é que a pessoa fica de fato imunizada. No retorno do TN2, a gente mostra a enorme fila de vacinação em Guarapari e novas informações sobre o confronto no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Teve foguetório durante a tarde e protesto com fogo na avenida agora no início da noite. Aguarde um instante só. No começo do TN2, você viu que no fim da tarde teve um protesto no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Beira-Mar. Durante a tarde, a nossa equipe flagrou vários fogos de artifício sendo soltos no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. O bairro amanheceu com um clima tenso após criminosos tentarem incendiar um coletivo. Houve um confronto com a polícia e um suspeito foi baleado e morreu. Não era nem 1h da tarde quando a nossa equipe flagrou o foguetório no alto do Morro de Jesus de Nazaré, em Vitória. Nesse detalhe, vemos um homem perto da torre. Ele retira um objeto que parece ser uma sacola e, em seguida, solta o fogo de artifício. Flagrante da equipe da TV Tribuna e também de moradores. Essas imagens foram enviadas para nossa produção por pessoas que moram ao redor. Nessa última, ainda dá para notar gente no alto do morro soltando os fogos, pelo menos 3. A gente está aqui na subida do Morro Jesus de Nazaré, uma situação bem diferente do que você viu hoje pela manhã. Estava com bastante policiamento na Avenida Beira-Mar. Nada de carro de polícia, a gente subiu ainda um pouquinho até lá em cima, não chegamos no topo, é claro, porque não vimos policiamento e por uma questão de segurança, a nossa equipe, nós resolvemos ficar aqui nessa região. O que chama a atenção nessa situação toda é que, é claro, os moradores preferem não gravar entrevista, eles não se pronunciam sobre a situação lá em cima. Mas o que a gente está vendo é que agora à tarde não tem policiamento. A situação ficou tensa no bairro ainda na madrugada. Segundo a polícia, durante um patrulhamento de rotina, um suspeito foi baleado e morreu. Com ele, a polícia ainda encontrou uma mochila com drogas e arma. Na noite de ontem, quando fazia esse policiamento no alto do morro, os policiais se depararam com um grupo de 5 indivíduos. Um desses indivíduos acaba tentando atirar contra os policiais. Houve um confronto armado. Esse rapaz, lamentavelmente, é atingido. Veio a falecer. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38, 4 munições deflagradas. Para manter a ordem na região, a PM fez um cerco na comunidade, bloqueando as vias de acesso e também policiais ocuparam pontos estratégicos na região. Mesmo assim, criminosos ainda tentaram colocar fogo em um ônibus. Em seguida, um novo confronto. No final da manhã, o secretário de Segurança Pública afirmou que a polícia iria continuar no bairro até que a tranquilidade fosse estabelecida. A polícia vai continuar lá em cima até dar segurança à comunidade, até ela sentir que o local está seguro, até ela sentir que pode caminhar para outras questões que com certeza durante o dia surgirão, porque a nossa atividade é dinâmica. No fim da tarde, além de todo esse protesto, amigos do TN enviaram mensagens falando que ouviram barulhos que pareciam ser de tiros ali na região. Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento no local segue reforçado. Voltamos a falar sobre a vacinação contra a Covid no estado. Em Guarapari, quem tenta se imunizar enfrenta enormes filas. Veja a fila de carros na Praia do Morro. Essa etapa atende idosos de 70 a 74 anos de idade. No bairro Muquiçaba, a fila também estava bem grande no entorno do complexo esportivo. Ainda era noite quando os idosos chegaram. Muitos dormiram no local para garantir a dose. A vacinação acontece de 8 ao meio-dia e as senhas são distribuídas somente às 7 da manhã. A Secretaria Municipal de Saúde informou que foram disponibilizadas 2.300 doses para os 2 postos de vacinação e que esse sábado a imunização continua para esse público. E somente na próxima semana o agendamento eletrônico deve ser disponibilizado. Deve começar no mês que vem as obras de ampliação da terceira ponte. Segundo o governo do estado, o consórcio responsável já iniciou os serviços de execução com aquisição de material e montagem de canteiro. O projeto prevê a ampliação das faixas para os veículos, o que vai aumentar a capacidade de fluxo em torno de 40%. Para isso, as pistas existentes e as proteções central e laterais ficarão mais estreitas. A ponte também vai ter barreira de prevenção a suicídios e ciclovia. A ordem de serviço foi assinada em setembro do ano passado, E o consórcio tem até 6 meses para concluir a fase dos projetos.
A seguir, o TN2 volta com imagens ao vivo da região em Vitória, onde grupos promoveram um protesto agora no fim da noite. A gente já volta. Voltamos a falar sobre o início de noite tenso em Vitória. Segundo a polícia, grupos ligados ao tráfico de drogas colocaram fogo em madeira no meio da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O trânsito parou na região. Agora há pouco, esses grupos seguiram para a entrada do bairro Jesus de Nazaré, que fica bem em frente à Secretaria de Segurança Pública aqui do Espírito Santo. O bairro está em confronto desde cedo. Seria uma represália pela morte de um suspeito durante um confronto com a polícia. Durante a tarde, inclusive, a nossa equipe flagrou fogos de artifício sendo soltos em Jesus de Nazaré. A gente vê imagens ao vivo, a polícia está entrando no bairro, inclusive a entrada do bairro já foi cercada, está impedida para o acesso somente de trabalhadores e moradores. A polícia busca esses suspeitos de promoverem essas duas manifestações. Primeiro, eles fecharam o cruzamento da Leitão da Silva com a Beira-Mar, depois eles seguiram para a entrada do bairro Jesus de Nazaré e, segundo a polícia, são esses integrantes do tráfico tentando novamente entrar em confronto com a polícia. Então a gente segue acompanhando as informações. Amanhã no TN1, mais detalhes para você. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite e até amanhã.